Olá, boa tarde! Seja bem-vindo a mais uma retrospectiva de 2024. Hoje, destaques na área da economia. Vamos mostrar o custo crescente de almoçar na rua, a valorização dos imóveis em São José e a consequente alta dos aluguéis. E na Câmara, quais foram os destaques na promoção da inclusão social? É o que vamos te mostrar a partir de agora. A gente começa essa edição falando um pouco sobre o hábito de comer fora de casa. Tá cada dia mais difícil manter essa prática, né? Uma pesquisa feita pela Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador mostrou que comer fora de casa ficou 16% mais caro em 2024, na comparação com o ano anterior. Uma refeição completa, por exemplo, passou a custar cerca de R$50. O Ayrton trabalha o dia todo fora de casa. Na hora do almoço, prefere comer em um restaurante próximo ao serviço. Assim, consegue economizar tempo e variar a alimentação. Mas do ano passado para cá, tem ficado cada vez mais difícil encaixar essa refeição no orçamento. Substancialmente houve um ajuste aí nesses valores e isso dentro do nosso salário acaba impactando, né? Tem levado uma parte substancial aí do que a gente utiliza como salário. E esse aumento não foi sentido apenas pelo Ayrton. Uma pesquisa da Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador mostra que o almoço em São José dos Campos ficou 16% mais caro em 2024 em relação a 2023. No ano passado, era possível fazer uma refeição completa, incluindo bebida, café e sobremesa, por R$ 43,18. Neste ano, a mesma refeição sai por R$ 50,25, um aumento de mais de R$ 7. Quando você come fora, você tem uma série de inconvenientes em relação ao preço. Porque quando você faz em casa, né, fica mais tranquilo, você tem o gás, tem a luz, mas você não tem a mão de obra que custa bastante. E quando você come fora, então, num restaurante, né, isso tudo vai ter que estar agregado aí aos custos, né? E ele está sempre aumentando, além lógico, dos ingredientes que são usados para fazer a alimentação. Alguns alimentos puxaram a alta do preço do almoço. O maior exemplo é a batata, que de julho de 2023 a julho de 2024 subiu 64,84%. O arroz também sofreu variação, com um aumento de 38,86% neste período. Outro fator que eleva o custo das refeições é a mão de obra. O salário de quem trabalha no comércio teve reajuste de 4,6% em novembro de 2023, gasto que sai do bolso dos donos de restaurantes. Com tudo mais caro, é preciso equilibrar as contas. Esse valor da refeição é um valor de mercado, porque se ele colocar muito alto o preço, ele não vende. Se eu colocar muito baixo, ele também vai perder. Então já existe um preço de mercado. E aí, em cima desse preço de mercado, aí que ele vai calcular quanto que ele quer ter de ganho. Então, quero ter 30%. Então, o que ele pode fazer é essa margem de ganho diminuir um pouco para que possa realmente o preço da refeição ficar nesse preço que é de mercado e não precisar aumentar. Essa foi a saída encontrada por este restaurante em São José. Para evitar repassar todos os aumentos aos clientes, a dona Ana planeja variações no cardápio e promoções. A gente compra a verdura da época, que é mais barata, uma carne, diversifica a carne. A gente aqui, por exemplo, não serve muito peixe, porque o peixe é uma carne mais cara. A gente procura servir o frango, o pernil, a carne suína e a carne de boi a mais em conta, né? E para quem precisa comer fora de casa, o planejamento e o equilíbrio também são essenciais. A gente tem variado, né? Ou traz comida, ou busca estratégias mais light aí de alimentação, um lanche, alguma coisa nesse sentido. A gente vai trazendo aí o que é possível, tá sendo feito dentro do orçamento. Nosso assunto agora é o gasto com energia elétrica, que pesa no orçamento de boa parte dos brasileiros.
Uma pesquisa do Instituto Polis apontou que essa conta compromete as finanças de 36% da população. De acordo com o levantamento, 1 a cada 4 famílias das classes D e E já deixaram de comprar alimentos para pagar a conta de luz e 60% mantém boletos em atraso. Para manter a mente ativa e as contas em dia, o senhor Júlio, que já é aposentado, segue trabalhando como churrasqueiro. Assim como ele, muita gente tem buscado renda extra para conseguir arcar com os gastos. E não estamos falando de supérfluos não, mas de contas básicas como água, luz e gás. Pelo que eu ganho de aposentadoria, muito pouco. O churrasco é um complemento muito bem. E muitos fatores pesam no bolso dos brasileiros. Viver com um salário mínimo é um desafio para os reajustes anuais nos preços de alimentos, moradia e serviços básicos. Lembrando que a gente está falando de contas básicas, né? Água, luz, gás, né? Telefone. Então, vamos colocar o recorte da energia e da água, né? Isso são coisas que afetam diretamente até mesmo para você conseguir buscar um emprego, uma outra renda. Aqui em São José, o anúncio da queda no valor da conta de água a partir da privatização da Sabesp serve de alívio. Já para a energia elétrica não há previsão de tarifa mais barata. A conta de luz é a que mais impacta o orçamento dos consumidores. Ter os custos aí de geração e transmissão, ter os custos relacionados a encargos e tributos e ter os custos da distribuição, né? Com base nisso, com base na inflação, com base na variação desses custos, é definido normalmente o reajuste para a distribuidora, que pode ser negativo, pode ser positivo, né? Vai depender de toda essa composição. E quando o assunto é gás de cozinha, quem usa o gás encanado já está pagando quase 7% mais caro desde abril. Quem compra o botijão tradicional, como o senhor Júlio, deve estar preparado para o aumento divulgado pela Petrobras aos distribuidores. Isso pode elevar o preço médio de R$ 75 para R$ 120. R$50 a mais, praticamente eu pago no máximo 80, se passar para 120, né? 3 gastos, né, que você compra em 6 meses, vai dar uma grana, né? De acordo com o Instituto Polis, 1/3 das famílias brasileiras abrem mão de gastos com alimentação e saúde para cumprir os pagamentos de energia elétrica e gás. Para quem vive com renda mínima, os custos desses serviços podem comprometer 50% do orçamento familiar. E quem precisa escolher o que pagar também convive com o fantasma do corte. As empresas podem interromper o fornecimento do serviço com atraso médio de 60 dias. Essa é a situação de milhares de pessoas. As contas básicas já representam a segunda maior causa de inadimplência no Brasil. No estado de São Paulo, 26% das dívidas dos inadimplentes, ou seja, as pessoas que já estão com o CPF negativado na Serasa, são relacionadas a contas básicas, água, luz e gás. No estado de São Paulo, contas de energia atrasada há mais de 12 meses é a realidade de 12% dos lares. E contas de água atrasada há mais de 2 meses é a realidade de 9% dos lares paulistas. Para atender as famílias vulneráveis, existem programas de tarifas sociais que podem reduzir os valores em até 65%. Aqui em São José dos Campos, 44 mil lares recebem esse desconto na conta de luz, mas outros 30 mil que teriam direito nem mesmo sabem disso. Em média, estamos falando aí de um desconto de 30% para essas famílias relacionadas à tarifa em razão desse desconto da tarifa social. São famílias, como falei, normalmente que tem que ter uma renda per capita aí de até meio salário mínimo, ou famílias que têm uma renda de até um salário mínimo, mas que tem alguém que necessita de energia para a manutenção da vida, índios, quilombolas, ou maior de 65 anos que recebe o BPC. Uma medida para tornar as contas mais baratas é ter consciência na hora de usar os recursos. Nada de desperdiçar água ou deixar a luz acesa sem necessidade. E para quem já está endividado, a Serasa orienta sobre formas de renegociação. Nós temos negociações com essas empresas durante todo o ano. Inclusive, nesse momento, algumas companhias estão oferecendo dívidas com até 95% de desconto
no portal serasa.com.br, no aplicativo Serasa. E a principal vantagem também é que quem não tem facilidade com computador ou celular pode ir a qualquer agência dos Correios do estado de São Paulo, porque os Correios estão em parceria com a Serasa, realizando negociações de dívidas com os mesmos descontos do site ou aplicativo. A gente continua falando de economia. Quem vive em São José já notou uma valorização dos imóveis. Em 2024, nós mostramos aqui no Boletim Legislativo que o preço do aluguel acompanhou essa alta. Levantamento feito pela FIPE, a Fundação de Institutos de Pesquisas Econômicas, apontou aumento de 14,5% no intervalo de 12 meses. É o quarto maior valor de aluguel do estado de São Paulo. Para quem busca alugar uma casa, não faltam oportunidades e as placas não deixam mentir. Mas a oferta está valendo a pena? Talvez nem tanto. Um estudo da FIPE, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, mostrou que São José dos Campos ocupa a 4ª posição dos municípios com o aluguel mais caro do estado. Só perdemos para Barueri, Santos e São Paulo capital. De acordo com um levantamento realizado com todas as cidades do estado, o aluguel em São José dos Campos custa em média R$ 41,79 por metro quadrado. Além disso, alocar um imóvel aqui na cidade ficou 14,17% mais caro. As pessoas estão preferindo morar em São José. E a cidade foi eleita a 5ª melhor cidade do país com qualidade de vida. Então, naturalmente, a busca aumentou e o valor do aluguel aumentou. Porque a nossa demanda, a nossa oferta de imóveis na cidade, ela está diminuindo. A gente tem ainda inflação, tem outras questões que acabam refletindo nesse aumento, mas no geral a gente teve um aumento de 10% e a previsão é que até o final do ano a gente tem uma valorização ainda de mais 10%, ou seja, 20% no ano. Segundo este corretor, a região oeste de São José lidera o ranking de preços de aluguel, sendo o bairro Aquários um dos mais caros da cidade. Esplanada e Vila Ema também estão na lista dos aluguéis mais altos. Até mesmo os bairros da região central da cidade sofreram aumento no valor do aluguel. Você pega regiões, por exemplo, Zona Leste, tudo mais, ela teve uma valorização, mas não tão alta quanto a região oeste. Uma das saídas para quem busca por um aluguel mais em conta são as moradias compartilhadas. Os co-livings são tendências promissoras que estão chegando na cidade e atendem à alta demanda de quem quer economizar no valor do aluguel. Não tem variação, né, de água, luz, a pessoa se planeja para um valor X e ela pode contar com aquilo, né? Isso ajuda muito, porque num apartamento, numa casa, além dos aluguéis, né, altíssimos, tem a questão de água, luz, gás, né, IPTU, muitas contas, seguro, e isso acaba aumentando, né? Mobiliar uma casa, e às vezes quando a pessoa vai botar tudo isso no papel, fica um valor altíssimo. E aqui não, ela vai chegar e vai todo mês pagar ali um aluguel, já com tudo mesmo incluso. E se engana quem pensa que os co-livings são iguais às repúblicas que conhecemos. Aqui existem regras e até mesmo os moradores são entrevistados antes de se mudarem. A pessoa vem, conhece o nosso espaço, a gente conhece a pessoa também, como eu falei, para filtrar ali se vai dar certo. E aí, dando tudo isso certo, a gente faz o contrato e a pessoa vem morar. Isso tudo de filtrar realmente o perfil de quem vai entrar na casa é por conta do clima da casa. Tem pessoas que moram com a gente, como eu falei, há muitos anos. Então, para dar certo, tem que ter sempre pessoas boas aqui dentro. E a verdade é, a alta nos preços do aluguel afeta toda uma cadeia econômica. Com o aumento do custo de vida, muita gente procura opções mais baratas até fora da cidade. E o impacto pode ser sentido no comércio local, na arrecadação e na retenção de mão de obra. Um dos principais motivos do aluguel ser um dos mais altos que tem é pelo fato da nossa região ser uma região bem industrializada e é uma mão de obra mais cara. A nossa região é uma região muito de pesquisa e tecnologia, então não é uma mão de obra mais simples que vem para cá, é uma mão de obra mais especializada, consequentemente vem com um salário maior. Para um morador da cidade, o joséense, que é meio que raro também aqui na cidade, o impacto é um custo de vida mais alto para ele. Hora do intervalo aqui na retrospectiva do Boletim Legislativo. Não saia daí, daqui a pouco a gente volta com mais do que foi notícia em São José. Voltamos com a retrospectiva do Boletim Legislativo.
Nos últimos anos, a gente tem visto as bicicletas e os patinetes compartilhados ganharem cada vez mais espaço, seja como uma solução para a mobilidade urbana ou para a diversão. Em todos os casos, não pode faltar segurança. Em agosto do ano passado, a gente passou algumas orientações aqui. Vamos conferir? Com a chegada dos patinetes e bicicletas, a mobilidade em São José dos Campos ganhou uma nova cara. Em vários pontos da cidade, estações como essas são um convite para aproveitar as opções de transporte. São mais de 750 bicicletas e 250 patinetes disponíveis. Nesta praça, a novidade virou a atração da criançada. Uma alegria, porque eu sou a vozinha deles, eles estão de férias, estão na última semana e eu vim trazer eles para ter um lazer bem gostoso, bem legal, e eles estão achando uma aventura. Basta um aplicativo no celular para desbloquear os patinetes e as bicicletas. No caso das bikes, o valor da tarifa é de R$ 2,50 por 30 minutos. Já o patinete custa 25 centavos por minuto de utilização. A facilidade que esses equipamentos trouxeram para o nosso dia a dia é grande. É rápido, prático e ainda faz bem para o meio ambiente. Mesmo sendo fácil de usar, o cuidado com possíveis acidentes não deve ser deixado de lado. Por isso, é preciso respeitar as regras de trânsito, como andar sempre nas ciclofaixas e usar equipamentos de proteção. Um problema que pode ter consequências graves é o desrespeito aos limites de velocidade. O patinete, por exemplo, em ciclovias só podem trafegar a 20 km por hora. Já em parques e calçadas, o limite é de, no máximo, 10 km por hora. Os acidentes mais comuns são tanto de queda, a pessoa sozinha mesmo, ou até mesmo por não estar na ciclovia ou fazer uma conversão ali, dar de frente com um outro automóvel ou uma motocicleta. E aí gera o acidente de trânsito e acaba sendo uma vítima ali, né? Ainda segundo o tenente do Corpo de Bombeiros, quando se trata das crianças, todo cuidado é pouco. Os principais casos de ocorrências são quedas e atropelamentos, o que levanta um alerta para os pais. É importante que os pais estejam sempre atentos às crianças, né? Nunca deixar essa criança ir muito longe, ficar sozinha, tanto com o patinete quanto com a bicicleta. Porque a criança ela não tem muito uma noção do trânsito também, não tem essa atenção, além do que as crianças muitas vezes tentam andar em alta velocidade. E aí quer pegar uma descida e não fica atento ao freio e pode sofrer um acidente mais grave. Mas se engana quem pensa que as crianças não sabem dos riscos. A Júlia, por exemplo, mora perto desta praça e sabe como se proteger. Ela segue as regras para nada atrapalhar a brincadeira. Tem que ficar de olho nas pessoas, nos outros patinetes, nas bicicletas, para não bater. Não ir muito rápido, assim, nas curvas, para não cair. Não ir na rua. Com cuidado e responsabilidade, todos podem aproveitar os benefícios destes novos meios de transporte e contribuir com um trânsito mais seguro e sustentável. Seguindo todas as regrinhas, a Amora só quer aproveitar a diversão. É muito legal. Mais um intervalo por aqui. Daqui a pouco, a gente fala sobre os projetos de lei aprovados e os trabalhos realizados pela Câmara no ano passado. De volta com a nossa retrospectiva. Aqui você confere tudo o que foi notícia em São José e também na Câmara no ano passado. E agora a gente fala sobre a atividade legislativa, porque os vereadores aprovaram um projeto de lei que institui como atividade extracurricular nas escolas da cidade o programa de ensino do jiu-jitsu nas unidades da rede pública municipal. O primeiro movimento aprendido é o de respeito. Depois começa um vocabulário extenso. A luta no chão é chamada de rola. Essa imobilização é a chave de braço. A Júlia conhece bem os golpes do jiu-jitsu. Já são 5 anos de dedicação. Eu penso no movimento que eu posso tentar fazer ali e eu faço. Só faço. Na hora você só faz. Não sei explicar direito. Nessa ONG, as atividades culturais, sociais e esportivas contribuem para a formação de crianças e adolescentes. E uma das ferramentas da educação é a arte marcial. A faixa preta do Rani faz dele uma autoridade quando o assunto é jiu-jitsu. As crianças desenvolvem com ele valores como disciplina e autoconfiança. Com a prática do jiu-jitsu, a gente ganha muita flexibilidade, força, resistência e coordenação motora. Fora que você tem toda a disciplina envolvida da arte marcial
e o autocontrole, autodefesa. São inúmeros os benefícios da arte na vida dos jovens. Esses benefícios podem, em breve, contribuir para a formação dos jovens por toda a cidade. Um projeto de lei aprovado pela Câmara autoriza o Poder Executivo a instituir como atividade extracurricular o programa de ensino do jiu-jitsu. A ideia é que a prática aconteça nas escolas da rede municipal de ensino. Os filhos da Ellen já praticam há algum tempo. Ele aprendeu muita coisa, né? Tanto respeito com os colegas, quanto pessoas na rua, ter disciplina, principalmente na escola. Isso daí ajudou demais, porque eu nunca tive nenhuma reclamação dele a respeito disso. E o físico também, que nem os dois, eles têm a bronquite asmática. Então isso daí para eles ajuda muito. Querendo ou não, o jiu-jitsu, nossa, é cansativo. Eu falo isso porque eu faço também. Mas com eles, assim, nossa, é maravilhoso. Ainda de acordo com o projeto, as unidades de ensino poderão celebrar parcerias com pessoas físicas, confederações, federações, associações e outras entidades ligadas ao esporte para oferecer a disciplina. Dentro do jiu-jitsu, você aprende a viver em comunidade, né? Quando você vive em comunidade, existem regras. Então, dentro do jiu-jitsu, existem várias regras de conduta e que é cobrado do aluno. Com essas pequenas regras de dentro do jiu-jitsu, você aplica a mesma regra para fora. Então, existe um crescimento da pessoa na sociedade com a prática do jiu-jitsu. O Marcos já é um veterano. São 11 anos de dedicação ao jiu-jitsu. Hoje colhe os frutos da entrega e sabe como o esporte pode ajudar na formação de crianças e jovens. Aprendi a ser mais concentrado, aprendi a ser mais respeituoso dentro e fora do tatame. Aprendi a ser uma pessoa mais educada também, que aqui a gente preza pela disciplina, né? Aprendi a ter mais controle de ansiedade, não ficar tão ansioso com as coisas e tal. Eu aprendi também a ter mais agilidade para fazer as coisas, mais condicionamento físico. Melhorou 100% a minha vida, eu não me imagino mais sem o jiu-jitsu. Garantir acessibilidade, segurança e cidadania à população é um dos objetivos da Câmara. A criação da campanha Meu Primeiro RG no ano passado, a partir de um projeto de lei aprovado pelos vereadores, reforçou esse papel fundamental no apoio à inclusão. O projeto destaca o compromisso de promover políticas públicas que assegurem o acesso a direitos essenciais. A Isabel tem RG desde os 2 anos de idade. Já faz tanto tempo que hoje, com 8 anos, ela nem se lembra muito bem do dia que tirou o documento. Eu não me lembro muito bem, porque eu tinha 2 anos e meio, eu ia fazer 3, então ainda não me lembro muito bem, mas eu me lembro um pouquinho. Eu lembro que eu estava indo tirar o RG, muito feliz, eu fui com o papai e com a mamãe, e daí eu tirei a foto toda animada e marquei aqui. Eu não lembro onde foi, porque já faz muito tempo. Claro que a decisão na época foi da família. O Fabrício, pai da Isabel, também tirou o RG bem cedo. Ele já queria tirar a carteira de identidade da filha ainda bebê. E uma viagem que iam fazer também foi motivo para emitir o documento. A gente ia viajar, a gente ia fazer uma viagem de avião, precisava da documentação dela, então a gente já aproveitou e fez. Até pela experiência de ter, que quando eu tinha 3 anos eu também tirei, né, por causa de viagem. Meu pai levava a gente para viajar muito, então a gente já tinha tirado a documentação toda certinha. O RG é um dos primeiros acessos à cidadania, como destaca essa professora do curso de serviço social. E assim como para os adultos, o documento para as crianças também deve ser uma prioridade. Então, para iniciar qualquer tipo de serviço, né, que essa criança vá acessar, seja da saúde, seja da educação, ela precisa ter essa identificação, né? Então a gente tem uma preocupação muito grande com a questão do adulto, né? Que ele pode ser identificado através da sua digital, ou seu documento com foto. E por que não nós não temos essa preocupação tão forte com as crianças, né? Uma vez que com elas também a gente vai conseguir fazer essa identificação. Para incentivar os responsáveis a emitirem RGs para crianças o quanto antes, um projeto de lei aprovado na Câmara vai instituir nas escolas municipais de educação fundamental e infantil a campanha Meu Primeiro RG. A matéria é de autoria da vereadora Juliana Fraga e busca facilitar o acesso ao registro civil de forma antecipada, garantindo acessibilidade, segurança e cidadania às crianças.
Segundo a justificativa, a falta desse documento impede o pleno exercício da cidadania dos indivíduos. E tirar o RG o quanto antes facilita o acesso a serviços de saúde, escolas e programas sociais. Vale lembrar que sem a identidade, a certidão de nascimento é o documento oficial de uma criança, mas o RG é mais seguro. A certidão de nascimento, ela é tolerada, né, para que uma criança acesse o SUS, por exemplo, ela é aceita, né? Mas a gente sabe que para você fazer uma viagem com uma criança, por exemplo, então, se você tem um documento do RG com a fotinho, com a digital, você consegue também ter um controle sobre essa criança que está saindo de um estado, de um município. Então, isso também garante a segurança da criança. Então, por isso, o quanto antes essa criança ter acesso a um RG é também uma proteção para ela. Para a professora, o projeto ajuda a conscientizar muitos pais e responsáveis sobre a importância do documento. Todo o processo de acesso, né, de cidadania, de desenvolvimento nesse sentido é muito bem-vindo, né, e a gente precisa. Então, assim, nós passamos aí por alguns períodos, né, acompanhamos outras cidades e tudo mais com questões de enchentes. Sabemos que existem situações de calamidades também, e de dificuldades, de vulnerabilidades, né, de famílias às vezes que perderam suas casas. Então, quando você tem um processo desse através da escola, você está facilitando e você está garantindo cidadania e, assim, sem estar diretamente somente responsabilizando aquela família que já passa por algumas dificuldades. Então, quando a escola tem essa posição também, né, quando o poder público assume esse lugar também junto à família, ele é benéfico para a criança, né, e ele vai garantir, sim, esse acesso, né, dentro desse processo. Então, o recomendado é tirar o RG assim que possível. A Isabel, que conhecemos no início da reportagem, já usa o dela para viajar e até para curtir shows com a família. Eu uso bastante quando eu vou pro Sesc, que eu gosto de ver show lá, eu já andei de patins lá também na quadra. É pra isso que eu uso. A gente usa muito para identificação em shows, né, quando a gente vai em algum evento que precisa, né, identificar que está com os pais, para viagem, viagem de ônibus, viagem de avião, né, sempre tem que apresentar o RG da criança. Bom, gente, termina aqui a edição dessa quarta-feira da nossa retrospectiva do Boletim Legislativo. A programação completa está disponível no nosso canal do YouTube, TV Câmara SJC.